capítulo 19. O Senhor tem uma palavra para mim, para você. Lucas, capítulo 19. Eu quero entender essa palavra nessa noite, mas na revelação do poder do Espírito. Porque para ler essa palavra de qualquer maneira, nós líamos. Mas eu quero entender a revelação da palavra, em nome de Jesus. Lucas capítulo 19, do verso 1. Glória a Deus. Todos acharam? Todos acharam? Amém. Se amém está fraco demais. Todos acharam? Amém. Amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Amém? Amém? Amém. Glória a Deus. Diz assim: e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Glória a Deus. Eis que havia ali um varão chamado Zaqueu, e era este chefe dos republicanos, e era rico, e procurava ver. Glória a Deus. E procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo diante, subiu a uma figueira brava para ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou, aleluia, àquele lugar, olhando para cima, glória a Deus, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu e recebeu gostoso. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo: quem entrará para ser hóspede desse homem pecador? E levantando-se Zaqueu, disse: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade, aleluia, dos meus bens. Se alguns eu tenho defraudado, aleluia, se alguma coisa eu tenho defraudado de alguém, restituirei 4 vezes mais. E disse-lhe Jesus, aleluia, hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem não veio buscar, aleluia, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Glória a Deus. Podeis assentar em nome do Senhor Jesus. Nós queremos entender esta palavra numa revelação espiritual. Eu começo a olhar para esta palavra e começo a ver um homem que quer entrar na presença de Deus. Ele quer ver Jesus. Eu começo a ver aqui em Zaqueu uma atitude. Ainda que ele era chefe dos republicanos, ele era um homem da mesma linhagem dos judeus, mas porém ele estava ao contrário daquilo que os judeus pregavam. E ele era um ladrão. Ele roubava o próprio povo dele, e o povo não gostava dele de maneira nenhuma. Mas ele ouviu falar de Jesus, e quando se ouve falar de Jesus, tudo se muda na nossa vida. Enquanto você não ouviu falar de Jesus, tem muita gente aí fora, ainda hoje, que ainda não ouviu falar de Jesus. Mas quando ele ouviu falar de Jesus, ele quis ver quem era, porque Jesus, aonde passava, os feitos de Jesus eram falados, e ele falou: eu preciso saber e ver esse homem. O importante aqui é que ele queria ver. Tem muita gente que vê Jesus, mas vê de longe, mas ele queria ver Jesus de perto. Aleluia, Jesus. Eu começo a ver a atitude de Zaqueu na presença de Jesus. E ele
então saiu da onde estava e começou a caminhar no meio da multidão. E essa multidão, a história nos conta que era mais de 30 mil pessoas. E a multidão ali cercava Jesus, porque aonde Jesus passava ia se aumentando a multidão, porque Jesus ia trabalhando, ia pregando a palavra, ia fazendo alguns milagres. E ele então entrou no meio da multidão e começou a querer ver Jesus. Eu começo a entender essa palavra, ver Jesus. Eu começo a entender a palavra revelada, ver Jesus. Ele não queria ver de qualquer maneira. Ele não queria ver uma visão limitada. Aleluia, Jesus. Ele não queria ver por baixo da multidão. Ele não queria ficar pulando e olhando. Ele queria ver Jesus de perto. Aleluia. E é o que está faltando hoje para mim e para você, encontrar Jesus de perto. Muita gente vê Jesus, mas vê Jesus de longe. Muita gente não consegue nem alcançar a Jesus. E quem recebe a bênção é eu e você, através de nos aproximar de Jesus. Jesus continua no mesmo lugar, mas eu que começo a buscar a Jesus e faço um encontro com Ele. Começo eu então a fazer intimidade com Jesus. O homem de Deus, a mulher de Deus que não tem intimidade com Jesus, ela não consegue, ele não consegue alcançar seus objetivos. E Zaqueu tinha um objetivo, ainda que era um homem pecador, diz a palavra do Senhor, mas ele tinha um objetivo de alcançar Jesus. Eu não sei nesta noite qual é o seu objetivo. Eu não sei o que você está pensando. Mas se você não alcançar Jesus, você fica. A tua situação nunca muda. A tua vida nunca muda. Você pode continuar estando na igreja, dizendo que é crente, mas você não conseguiu alcançar o projeto de Deus na sua vida. Porque todos nós temos um projeto de Deus na nossa vida. Mas para nós alcançarmos o projeto de Deus, é necessário eu alcançar Jesus. Quando eu faço intimidade com Jesus, quando eu conheço Jesus, eu me conheço. Zaqueu então ele começa a ter um plano. Ele fala: eu preciso ver este homem, mas eu não quero ver ele numa visão limitada, como todo mundo está vendo. A multidão era grande. Muitas pessoas olhavam para Jesus e viam Jesus de longe, mas Zaqueu queria ver Jesus de perto. Aleluia, Jesus. Hoje, nesta noite, eu e você também, eu quero ver Jesus na minha vida de perto. Glória a Deus. Eu não virei crente, eu não me tornei um crente para ver Jesus de longe. Eu não me tornei um crente para ficar pedindo esmola. Eu não me tornei um crente para ficar chorando pelos cantos. Eu me tornei um crente sabendo da palavra, porque quem pregou a palavra para mim falou: olha, esse é o Jesus dos crentes. Esse cura, liberta, transforma, edifica. Esse te dá paz na terra. Ele te levanta. Ele diz para você buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas vos serão acrescentadas. Esse é o Deus de Abraão, de Isaac, de Elias, de Jacó, o Deus do passado, do presente. Operou lá, está operando nesta noite aqui. Não importa a quantidade, mas a qualidade de cada um de nós nessa noite. Nós poderíamos estar com a igreja lotada e poderíamos nós sairmos vazios, mas nesta noite, por esta palavra abençoada, revelada pelo Espírito Santo de Deus, nós vamos sair daqui cheio da graça, cheio da fé, entendendo que Deus está na minha vida. Pastor, mas as coisas estão difíceis. Vai continuar difícil na minha e na sua vida, porque eu estou sobre a terra. E a Bíblia diz que enquanto eu estiver sobre a terra, eu estou sujeito às coisas da terra. Mas Jesus também disse, pecando a paz: vinde a mim os cansados e oprimidos, que eu quero vos aliviar. E nesta noite eu vejo, dentro desta palavra, Zaqueu arrumou uma maneira, arrumou um jeito de ver Jesus. E ele olhou
de Gênesis e Apocalipse. Ele conhece a lei, cara. Aí que nós ganhamos do diabo, porque nós entramos na revelação do poder da palavra. Aleluia, Jesus. Então, ele começa a procurar uma maneira. Ele olha para um lado e para o outro e dá uma volta na multidão. Lá na frente ele sabe que Jesus vai passar. Eu quero dizer para você nessa noite, lá na frente Jesus vai passar. Espero que você esteja lá. Lá na frente Jesus vai passar. Espero que você nessa noite esteja lá. Porque ele vai passar. Ele vai passar. E quando ele vai, ele encontra outra dificuldade. Ele olhou e falou: como é que eu posso ver Jesus? Eu quero ver esse homem, mas eu quero ver esse homem interno, gostoso. E ali tinha uma figueira brava. Nos revela, por conhecimento da história, que essa figueira tem uns espinhos de 2 a 3 centímetros, todos que nós. E eu começo agora a olhar para a atitude de um homem que era um grande pecador. Eu começo agora a olhar para a atitude de um homem que ele se afirmou dentro de algo que ele concretizou dentro do teu coração. Eu começo a olhar agora e entender que ele tinha um plano preparado para fazer algo para o Senhor. Porque ele olhou para a figueira e não mediu o problema, a dificuldade. Vou subir. Se eu subir aqui, eu vejo o homem. Ele vai passar embaixo dessa figueira. Eu vou subir. Eu não sei nesta noite aonde você vai ter que subir. Eu não sei aonde que você vai ter que entrar. Eu não sei de que maneira você vai fazer para encontrar com Jesus. Mas um homem de Deus, uma mulher de Deus, que não faz um compromisso com Deus, não entra na presença de Deus, perece. Está sempre perecendo. Sempre passando prova e não sai da prova nunca. A minha Bíblia diz que o choro dura uma noite, mas a alegria tem que vir pela manhã. Aleluia, Jesus. A Bíblia não está dizendo que eu vou chorar. Não! A Bíblia está dizendo que o choro vai durar uma noite. Mas se você é homem de Deus, mulher de Deus, tem que passar. Vai vir outras tempestades na sua vida, mas essa vai passar. Essa vai ter que passar. E ele procurou um jeito e subiu naquela figueira. Eu fico imaginando, ele deve ter se rasgado todo. Deve ter se rasgado todo. Mas ele olhou, subiu e valeu a pena. Ele ficou em cima. Jesus conhecedor, porque Jesus conhece, é onisciente, é onipresente, é onipotente. Jesus conhece tudo, do que foi, do que vai ser. Pecando a alabás. E Jesus então vem com a multidão e vem direto debaixo da figueira e para debaixo da figueira. A caixa pecando a alabás. E Jesus então começa a olhar para cima. É do alto que vem o teu socorro. Pecando a alabás. Tem crente que chega na igreja e começa a olhar do lado de lá, olhar para trás, olhar para frente, olhar para o louvor, olhar para quem está vendo. Não, a tua vitória vem de lá. A minha vitória vem de lá. Pecado chega de lá. A nossa vitória vem de lá. Depende muito do lado que você está olhando na igreja para você receber a tua vitória. A tua vitória vem de cima. E Jesus olhou para cima e disse: Zaqueu, desça, porque hoje me convém pousar na tua casa. Aleluia, Jesus. E Zaqueu desceu. Esta palavra me deixa assim, numa atitude gloriosa. Porque, irmãos, descer é algo tremendo. Quando eu desço, eu me humilho. Quando eu desço, eu entendo que há uma autoridade sobre a minha vida. Aleluia, Jesus. Quando você desce da joelha, você sabe que há uma autoridade maior sobre a tua vida. Quando você desce, é porque você está necessitado. Quando você desce, é porque você sabe que a vitória vai chegar. Aleluia. Quando você desce, você entende que agora o Mestre chegou. Glória a Deus. E ele desceu.
e ele desceu. Eu quero dizer para você que os homens da Bíblia, homens maravilhosos, tiveram que passar por uma provação e tiveram que descer. O próprio Jesus teve que descer. Se ele não desce, nós estava perdido, porque ele estava num plano de glória. Ele era o Verbo, ele estava sentado ao trono, ao lado do Pai. Ele se despiu das suas vestes e desceu. Ele teve que descer. Ele foi para a cruz, ele teve que descer. Ele sai da cruz, ele desce ao inferno, ele teve que descer. Pecando a lavar. E todas as vezes que ele desceu, a vitória lhe acompanhou. Aleluia, Jesus. Moisés está no monte, Moisés desce, o povo desce. Moisés desce, porque o povo está numa bagunça desgraçada. Desce, não sei, desce. Jonas decando a paz. Vai pregar lá, Jonas, na cidade de Nínive. Jonas teve que descer para Tarso. Jonas desceu no navio. Jonas desceu no fundo, no porão do navio. Jonas desceu no fundo, na baleia. Teve que descer. Para receber a vitória, teve que descer. Presta atenção no que o Espírito Santo está dizendo para você essa noite. Eu tenho que descer, você tem que descer. Nós temos que descer essa noite. Ou nós descemos, ou nós descemos. É caixa descendo na base. Descer. Descer faz parte da minha vida. Descer faz parte da sua vida. E ele teve que descer. Quando eu olho essa palavra, eu começo a entender o amor que Deus teve naquele momento para com Zaqueu. E todos ali o que o criticavam não entenderam nada. Porque o Senhor Jesus, ele veio para aqueles que estão perdidos. Ele veio para sarar o doente. Doente do espírito, doente da alma. Ele veio para sarar e teve que descer. Nesta noite, igreja do Senhor, desça na presença do Senhor. Desça na presença de Deus. Desça em nome do Senhor Jesus. Porque quando nós descemos, nós fazemos estrutura. Quando nós descemos, nós sabemos que o nosso Deus é a autoridade máxima da nossa vida. Quem é a autoridade máxima da sua vida nesta noite? Se não é Ele, trabalha metendo a base. Estrutura, igreja, estruturar a tua vida espiritual, se colocar na presença de Deus pela graça, entendendo, buscando ao Senhor. Eu não sei de que maneira você quer ver Jesus nessa noite, mas arruma uma maneira de procurar Jesus. Zaqueu procurou e ele colocou a sua vida na presença do Senhor, largou de tudo aquilo, devolveu tudo que tinha roubado do povo e entrou na presença de Deus. Nesta noite, entra na presença do Senhor em nome do Senhor. Coloca a tua vida na presença de Deus. Deus tem uma vitória para mim e para você. Enquanto nós não entrarmos na presença do Senhor, enquanto nós não entendemos aquilo que Deus está escrevendo na minha vida, porque o Espírito Santo do Senhor nesta noite, ele escreve uma nova história para mim e para você. Nesta noite o Senhor tem uma história para mim e para você. Nesta noite você não está órfão de pai, não. Nesta noite ele está aqui e ele quer te dar a vitória. Nesta noite o Senhor quer colocar as mãos na tua vida. Nesta noite o Senhor quer que você entre na presença dele. Nesta noite o Senhor quer que você veja ele. Nesta noite tira a pedra de tropeço da tua frente. Nesta noite